Vamos falar agora sobre assistência. Como que funciona a assistência? Olha, a assistência é quando nós temos algum terceiro que é indiretamente relacionado, que é indiretamente interessado. Ele não é nem o titular do direito, então ele não é o autor, nem o titular do dever, então ele não é o réu. Mas de uma maneira ou outra, a sentença desse processo influi na vida dele. Então nós temos que uma pessoa alugou o andar inteiro de um prédio aqui no centro de Belo Horizonte. Muito bem. Uma empresa alugou o 10º andar inteiro de um edifício aqui no centro de Belo Horizonte. Vamos supor do edifício Acaiaca. Beleza. Bom, as coisas foram andando, essa empresa não se modernizou e tal, ela está meio mal das pernas, não está aguentando pagar o aluguel, aí ela vai sublocar uma parte do andar para o José. Muito bem. Então o José, ele não alugou do proprietário, ou seja, do locador, ele alugou da empresa que, por sua vez, também é locatária. Ora, o José não tem nada direto com o dono do imóvel, mas indiretamente ele tem interesse no eventual conflito entre o dono do imóvel e a empresa que alugou o andar inteiro. Não dá outra, a empresa continua mal das pernas, não paga nada do aluguel, o dono do imóvel propõe uma ação de despejo e cobrança dos aluguéis em atraso. Olha só, até onde ela efetivamente pagou ou não? Até onde ela tem que efetivamente ser despejada ou não? Ora, o José, que aluga um pedaço desse andar da empresa que alugou o andar do proprietário, indiretamente ele é interessado, porque muito embora ele não tenha uma relação jurídica direta com o proprietário, a decisão no processo vai influir na vida dele. Se o proprietário conseguiu o despejo, o locatário sai e José vai para a rua em conjunto. Então vejam só, nesse caso, sabe o que o José pode fazer? Ele pode, justificando isso para o juiz, pedir o juiz para ele figurar como assistente do réu. Então ele vai figurar como assistente do réu. Beleza. Olha aí. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. A assistência tem lugar em qualquer tipo de procedimento, tem exceções legais que você não tem que saber. Tem exceções legais que você não tem que saber. Por exemplo, no juizado não cabe, você não tem que saber. A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus de jurisdição. A qualquer momento pode a pessoa pedir para figurar como assistente. Agora, se o José, só lá no tribunal julgando um recurso é que ele pediu para figurar como assistente, só a partir do tribunal é que ele pode estar praticando os atos. Por quê? O que o assistente pode fazer? O assistente pode fazer as mesmas coisas que a parte. Se você é assistente do réu, você pode apresentar contestação, recurso, contra-razões a recurso apresentado pelo autor, pedir provas, indicar testemunhas, pedir prova pericial, você pode manifestar sobre documento juntado pelo autor. Tudo o que o réu pode fazer, você pode fazer. Muito bem. Agora, se você encontrou o processo mais tarde, só dali em diante que você pode praticar os atos. Você não vai poder apresentar contestação se já passou o prazo. Você não vai poder recorrer da sentença se já passou o prazo. Muito bem. Bom, continuando aí, esse detalhe é muito importante dos efeitos da assistência. Por quê? Porque, efetivamente, os atos que o assistente vai praticar, ele pode praticar os mesmos atos do que o principal. Muito bem. Então, o assistente do réu pratica os mesmos atos do réu. Agora, olha que interessante. O interessante é o seguinte. Ele está numa posição acessória. Se o réu, por exemplo, faz um acordo com o autor, o assistente não pode questionar. Se o réu assume que está errado, ele reconhece a procedência do pedido, não pode o assistente questionar.
Se o camarada é assistente do autor em alguma circunstância e o autor pede a desistência do processo, ele não pode reclamar. Então o assistente ele pode praticar, ele tem os mesmos deveres e os mesmos direitos da parte que ele está assistindo. Como assim os mesmos deveres? Ele também, se perder, paga custas e honorários da parte contrária. Então ele vai ter os mesmos ônus e os mesmos direitos, ele pode praticar os mesmos atos, só que ele está subordinado à parte principal. Alguns atos da parte principal ele não pode questionar, como um acordo, uma desistência. Muito bem. Então vejam só, o assistente atuará como auxiliar da parte principal e exercerá os mesmos poderes, pode recorrer, enfim, e sujeitará os mesmos ônus processuais que o assistido. Muito bem. Bom, então vejam só. Os mesmos processuais os mesmos ônus processuais do assistido. Ou seja, se o assistido for condenado, o assistente também será condenado. Muito bem. Sendo revel o assistido, o assistente será considerado seu gestor de negócios. Não entendi. Como assim? Ora, se aquele que foi assistido como assim? Não entendi. O assistido é quem? É a parte principal. O assistente é aquele que tem interesse. Então a ação foi proposta contra o réu não apresenta contestação, mas o assistido contesta. Desculpa, gente. O réu não contesta. Ele, o réu, é que é o assistido. O assistente, ele está lá em conjunto com o réu. Muito bem. Então o réu não contesta, o assistente contesta. Como que fica? Vale a contestação do assistente, já que o réu, que é o assistido, não apresentou a sua contestação? Poderá o assistente continuar, já que o réu não está presente? Produzindo provas, recorrendo, etc. e tal? Pode. Ele é considerado como se ele fosse mandatário do réu, já que o réu não apareceu. Ele é considerado como gestor de negócios do réu, como mandatário. É como se ele estivesse atuando em nome do réu. É uma hipótese que o direito processual civil admite ele atuando como se fosse o réu. Muito bem. A assistência não obsta que a parte principal, seja lá o assistente do autor, seja o assistente do réu, ele não pode impedir que o autor ou o réu, ou seja, que os assistidos, reconheçam a procedência do pedido, desistam da ação, transigir a fazer acordo, ou façam acordo sobre os direitos controvertidos. Nesse caso, são hipóteses em que o processo termina. Essas hipóteses aí são hipóteses de fim do processo. São hipóteses em que o juiz vai extinguir o processo, tudo bem? E cessa, portanto, a intervenção. Muito bem, cessa aí a atuação do assistente.